Olá, nós estamos aqui para mais um Jornada do Conhecimento do Projeto Acolher Perdas e Luto. E hoje é dia de festa. Nós duas combinamos, estamos com a mesma cor, não parece que combinamos? Eu e minha irmã Daniela Migliari vamos falar sobre temperança, a musculatura da virtude. Ô, minha irmã, que maravilha! Como vai você? Eu estou bem, estou muito feliz de te encontrar, estava com muita saudade, quis te dar, né, parabéns no seu aniversário. É Que sempre uma alegria delícia! estar com você, Rosana. Essas irmãs aí que a vida traz para gente, uma bênção. Com certeza, muito gostoso. E eu acho que essa possibilidade das lives matam a saudade, além dessa troca, né? Um estuda aqui, o outro estuda ali, depois a gente se junta e faz uma troca. Isso é tão construtivo, né? Independente da amizade que a gente sente. Então, eu acho que essa noite ela promete, vai ser uma noite fantástica. Boa noite ao pessoal que está entrando aí no chat e boa noite a todas as redes transmissoras da nossa live. Nós temos a nossa rede Amigo Espírita, gratidão ao pessoal da TV7 de Campina, o pessoal da TV Harmonia de Salvador e o pessoal do Rio de Janeiro, do Arte José, todos eles retransmitindo, além do nosso canal do Projeto Acolher Perdas e Luto do YouTube, que também lá vai ficar depositada a live, caso você tenha vontade de compartilhar com outras pessoas. Então, quando a gente fala de temperança, não vai ser nenhuma surpresa para muita gente, porque eu acho que esse tema é tão cotidiano, é um tema tão necessário, né? Algo que está tão incluído na nossa existência. Eu fiquei até pensando de primeira em dizer assim, que no latim, a temperança vem do latim, temperantia, é o guardar o equilíbrio. E eu penso que hoje o que as pessoas mais estão buscando é viver uma vida com equilíbrio, né? Em todas as áreas, ou às vezes em algumas áreas, porque outras já estão mais equilibradas, mas acho que é uma busca incessante e tão importante para a gente poder trazer para as pessoas aqui hoje. Que tal? Esse aí é aquela pergunta de US$ 1 milhão, né, Rosana, que todos nós queremos responder, né? Que é esse caminho do meio, esse equilíbrio, mas a gente começa a ter uma visão, às vezes, idealizada do que é esse equilíbrio. Às vezes a gente fica pendulando, né? Ou vai no extremo, ou vai no outro, e a gente percebe que não é exatamente nem lá, nem cá, mas sim um equilíbrio que também não é parado, como uma pessoa que vai caminhar, por exemplo, que ela está de pé, sobre os dois pés, ela está parada. Ela precisa perder um pouquinho esse equilíbrio para empreender o caminhar, né? Então ela joga o corpo para frente e dá um passo, joga o corpo para frente e dá um passo. Então ela sai um pouquinho desse equilíbrio, né? No que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então não é um equilíbrio parado. Estático, né? Exato, então ele vai como se fosse aquele oito tibetano, né? Ele vai para um lado e para o outro, e a gente vai se experimentando também, né? Nesses excessos, é natural que a gente vá experimentando o nosso ser, né? Só que aí a gente vai percebendo. Ou, por exemplo, isso também é um exemplo que o Andrei Moreira me explicou uma vez, que é uma bala, quando ela vai fazendo assim, né? Mas ela vai para frente, e ela vai girando. Então, não é aquela reta, entende? Nós precisamos perceber que é natural do ser humano estar sempre com esses dois lados. E aí a gente vai caminhando aí nesse meio, dinamicamente. Dinamicamente. Eu fiquei pensando assim, o que nos leva ao exagero, né? Porque a busca do equilíbrio é nos tirar do exagero. E, e quando a gente, principalmente numa visão emocional, quando nós não lidamos com as nossas emoções, a gente tende ao exagero. E aí eu fico pensando, a gente não foi educado para olhar para as emoções. A gente foi educado para ter sucesso, a gente foi educado para ter um comportamento adequado, para esconder o que a gente sente, né? Você tem que ser bonzinho, né? A gente não foi educado assim, seja transparente, né? Diga o que você sente. Não, a gente foi educado para isso não é próprio, não é o momento. Então a gente foi educado meio para dar umas camufladas nas emoções. Então eu vejo que muitas vezes a gente tende ao exagero, o exagero que vai para a comida,
ou então para o medicamento, quando a gente não lida com as nossas emoções, quando nós não entramos em contato com elas. Então, isso seria uma porta, né, um caminho da gente começar a fazer essa trajetória dessa virtude, a gente começar a se interessar de olhar para as nossas emoções. Com certeza, porque quando a gente está em contato com a gente mesmo, a gente consegue entender, né, onde a gente quer ir, como a gente quer ir. Eu estou me ouvindo, eu falo e eu me escuto. E aí, a necessidade da fuga, porque o que é esse exagero? Esse exagero, ele está compensando o quê? Uma falta. Né? E o que falta? Falta eu, falta a minha presença, falta a minha conexão. Eu, como consteladora familiar, digo que falta a conexão com a minha vida, com as minhas raízes aqui agora, com minha mãe, com meu pai, né? Nessa vida exatamente como ela me chegou. A gente sabe que encarnação não tem endereço errado, né, Rosana? Não. Então, assim, eu ter conexão com a minha realidade faz com que essa necessidade de fugir, né, de colocar algo no lugar dessa falta, desse vazio, ela vai sendo aplacada. Então, o exagero por si só, ele vem disso. Ele vem dessa necessidade de compensação, né? É justamente desse balanço. Então, é engraçado que essa palavra temperança lembra tempero também. Lembra, assim, uma pessoa de atitude temperada, né? Ah, aquela mulher, né, temperada, ela tem ela sabe até onde vai, a hora de silenciar, vem muito também dessa cancha, dessa maturidade, né? Então, assim, não dá para você pegar esse tempero e deixar sem sal, mas não dá para você salgar demais também, né? Então, a gente ter isso. E como que a gente aprende isso, Rosana? É vivendo, é salgando, é botando sem sal. Tendo noção. A gente vai se experimentando, né? Se experimentando. A gente poderia dizer assim, ó, eu escrevi assim, olhar o que você falou, para o seu exagero, olhar para o meu exagero me leva a olhar para mim. Porque a hora que me falta. Eu olhar para aquilo que me falta. Vou corrigir aqui, ó. Peraí. Vamos lá. Olhar para o meu exagero me leva a olhar para o que me falta. Porque quando nós percebemos um exagero, automaticamente a gente já pode ir buscar o que falta. Isso é um sinal, né? A hora que você começa a perceber, eu estou bebendo um pouco demais. Nossa, eu não bebia tudo isso. Nossa, eu estou comendo um pouco demais. Aonde olhou para isso, eu tenho que me leva a olhar para o que me falta. Exato. Isso é maravilhoso. E ao invés da gente condenar, né, a gente percebe que não é o vício em si que destrói. O que está destruindo é a falta que o vício está denunciando. Né? Ele é um sintoma, ele não é a causa. Então, eu ficar combatendo o vício é algo como eu pegar uma ferida que está cheia de mosca e ficar assoprando a mosca, entendeu? Abanando assim. Não resolve, né? Então, isso também nas constelações, a gente tem esse olhar de olhar para esse vício e perceber. Né? Por exemplo, uma das visões muito fortes que o Bert Hellinger trazia é que o vício, por exemplo, do álcool, né, das drogas pesadas ou do cigarro, muitas vezes tem a ver com essa falta do pai. Não é sempre, pode ser alguma outra parte, pode ser também a mãe, isso também acontece. Mas o que ele dizia é que é tão forte essa frase, ele dizia assim que mais mortal do que a bebida, do que o cigarro, é a falta que o pai faz para essa pessoa, né? E que a bebida e o cigarro estão só denunciando esse buraco, né? Essa necessidade dessa conexão interior. Às vezes o pai já faleceu, às vezes nem conheceu o pai, mas como que eu posso me conectar com essa parte dentro de mim, né? E aí a gente volta para aquele lugar lá que eu gosto tanto da gente meditar, que a gente estava até falando sobre isso antes. O exagero se transforma numa dor. Né? É uma dor que está espelhando, é uma dor que está aparecendo. Por isso que eu exagero porque tem uma dor não olhada, que falta em mim, de uma coisa que eu não estou lidando. E aí a gente vai perceber que esse exagero não é o inimigo, o exagero é o sinal. Então, quando a gente condena o outro, nossa, olha que absurdo, olha como ele está perdido.
a gente poderia dizer, será que ele está vendo o sinal do exagero que ele está cometendo, né? Porque acho que o mais importante não é condenar o outro, é o outro ver o sinal. Ou às vezes você até dizer, você está vendo o seu sinal? E é um sinal esse teu exagero, né? Para você poder olhar para dentro e ver o que é que está faltando, para você precisar estar escoando, né, nessa área aqui, né, de você. Então, é um novo olhar para o que a gente chama de exagero, né? Sem essa condenação, como você falou, porque eu acho que tudo que nos condena nos afasta de nós mesmos. A gente vai ter tendência de colocar embaixo do tapete, de não assumir, de ter vergonha. Tudo que a gente traz como um florescer do espírito, a gente não precisa mais assim, olhar com vergonha, a gente vai naturalizar. E dizer, isso não está bom, precisa de algumas alterações, mas eu entendo que isso... Eu e Marcela falando isso, nós duas fomos para o Brasil, eu passei 69 dias, Marcela passou acho que uns 20 dias. Aí nós duas voltamos e dizemos, e precisamos aqui voltar para o jejum intermitente para uma linha reta, porque é claro, você vai para São Paulo, você come pizza, não sei o quê. Mas a gente falou, o comentário final, nós falamos assim, mas... faz parte das viagens você fazer alguma extravagância e depois você voltar para a sua rotina e perceber que precisa equilibrar novamente a sua rotina. Então, assim, é uma aceitação para que a gente não transforme aquele momento num sofrimento ou num arrependimento. Então, é sempre a gente, né, poder fazer essa amarração. Exato, é um fluxo, uma consciência, né, de até onde eu posso ir, e a gente sabe, né, Rosana, que isso vem também com a idade. Então, assim, ao mesmo tempo, não é você justificar o vício, não é você justificar o exagero, de forma nenhuma, porque a gente sabe que isso é um sinal de dor. É simplesmente ver, atravessar essa manifestação, ver para que ela te leva, o que ela sinaliza, e aí você usá-la a favor, e não se submeter e se entregar para aquilo ali. Porque aí isso vira um autoabandono, isso vira uma desistência, isso vira, né, doença mesmo, espiritual, mental, física, emocional. A gente sabe onde esses tipos de excessos, que eu acho que a virtude da temperança, ela nos relembra, né, justamente disso, né? Eu posso até me expor a tudo, mas nem tudo me convém. Eu quero realmente, poder eu posso, mas eu quero, eu devo, me convém? Até que ponto isso me faz bem? Né? Isso vem mesmo do tempo, né? Da experiência, e a gente vai ficando mesmo mais temperadinho, né? Vai ficando um pouco mais comedido, até nessas escapadas naturais da vida. Parece que com o tempo, não sei, acho que não vai ciclando tanto mais assim, né? Isso vai dando vai ficando mais horizontal, né? Vai ficando e a gente vai aprendendo a lidar. E eu também fico pensando, quando a gente pensa em exagero, a gente pensa na busca do equilíbrio. Aí qual seria o passo, né, depois de olhar para dentro, para essa busca, né? Eu acho que tem passos que a gente pode dar, né? E eu fiquei pensando assim, um passo depois de olhar para dentro é essa autoaceitação, para que a gente possa, a partir dali, viver a realidade do hoje, sem ficar olhando para trás. Ah, não vai ter jeito mesmo, eu já estou fazendo isso há tanto tempo, eu não tenho mais solução, eu já estou viciado nisso, não sei fazer diferente. A gente meio que agarra um desequilíbrio anterior e a gente meio coloca como se você não tivesse mais. Então, a gente perceber que nós temos potenciais que podem ser reequilibrados, a gente pode focar de uma outra forma, criar novas prioridades. Então, assim, é sempre acreditar, aceitando que você pode fazer essas transformações, dando um passo de cada vez, né? Então, acho que a gente precisa acreditar no nosso potencial de fazer esses ajustes, ou mudanças, ou transformações. Cada um pode usar a palavra, transformação para muitos é muita coisa, talvez ajustes, né, em certos pontos, mas que eu acho que são importantes a gente olhar e acolher que aquilo está acontecendo com a gente. Se a gente não acolher... É um movimento de humildade, né, Rosana? A gente conseguir acolher a nossa humanidade. A gente acolher os nossos processos. Eu sempre falo disso no meu livro, que acolher os nossos aindas, aquilo que em mim ainda está, né? Eu ainda estou aprendendo. Então, a gente vê isso no Livro dos Espíritos, na questão 115, que a gente percebe que nós, né, não é uma maldade obstinada, é uma ignorância.
São espíritos criados de forma simples e ignorante que estão aos poucos galgando. Então, ao invés de a gente se atribuir, né, esse peso de maldade, a gente se perceber como um estudante encaminhado. Isso exige o quê? Humildade, meu pezinho no chão, daquilo que tem para hoje, e aí eu vou encaixando esse aprendizado por meio da culpa também. Tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, que ele fala que a culpa é a voz da consciência ouvida tardiamente. Então, o importante é ouvir. Assim que a culpa teve a sua atuação, você ouviu, você percebeu o quê? O seu excesso? Onde você se excedeu? O que essa culpa vai fazer? Ela vai mostrar esse sintoma e aí você solta. Porque o que acontece se você não solta, que era o que você estava falando agora há pouco? A culpa, ela vira uma autojustificativa para você não ter nenhuma atitude renovada. Não vou fazer nada de novo, eu faço tudo errado mesmo, eu já comi mal a vida inteira, bebi a vida inteira, fiz isso a vida inteira, então agora, aí o que isso vira? Vira, um álibi. A culpa, ela vira um álibi para eu não fazer nada de novo. E aí é aquele lugar onde nada cresce, onde, aquela zona do conforto, as zonas estéreis da lamentação, que a gente vê também no nosso lar. A sabotagem, que a gente cria, é uma sabotagem, esse lugar. Exatamente, uma autossabotagem. A gente fica ali naquelas zonas estéreis da lamentação, que é diferente de quando eu sinto, quando eu sofro, é natural. Não estou falando que é mimimi, que é uma coisa ruim. Agora, aquela que fica ali e se regozija nessa autodesistência, aí é aquela culpa que vira chumba no chão, Ela coloca você ali e você não faz nada. Então é isso, a culpa age, ela tem uma ação rápida, você reconhece com aquela ressaca moral que te dá, com aquele desconforto, com aquela sensação, puxa vida, eu me excedi, E aí você aproveita para usar aquilo. Só que o que acontece? Em termos de autodestruição, em geral, não é tão fácil você vencer isso por meio dessa força de vontade. Porque quando o buraco é de mãe e pai, é de um movimento interrompido anterior, é de um sentimento adotado, de antepassados, no caso que a gente está aqui numa palestra espírita também, de outras vidas, de outras lâminas, a gente precisa, entrar em contato com esses conteúdos para a gente conseguir dar lugar e cuidar dessas feridas, desses bloqueios. É isso que é um instrumento muito forte que a constelação familiar auxilia muito, a nossa reconexão. Porque senão você vai ficar sempre colocando substituto. E aí tudo vira substituto, Rosana, até trabalho, até coisas boas, Malhação, às vezes um relacionamento, você vive para aquele casamento, você vive para até a espiritualidade, a vida espiritual, tudo vai virando, quando está fora desse tom, e começa a virar um exagero, é fuga, É fuga, e que é natural, todos nós fugimos, tá? Se você é humano, se você é terráqueo, todo mundo tem isso. Agora, é a nossa vida, a gente precisa abrir os olhos e pensar, qual é o excesso que está aí? Qual é a falta que esse excesso está denunciando? Como que eu posso cuidar disso? Na fonte. Então, são movimentos possíveis para a gente conseguir lidar, porque eu vejo muita gente sofrendo com vícios, com excessos, precisando de temperança e realmente não consegue acessar isso. Por quê? Porque não está conseguindo ainda entrar em contato com esse essencial, com o que realmente lhe faz falta, esse vazio existencial, esse buraco na alma. Então, a gente poderia, eu coloquei o que você disse, seria cuidar disso na fonte, Depois Sim. que eu acolho a minha humanidade com humildade, eu cuido disso na fonte. Então, eu vou atrás do que é isso, entendendo, porque às vezes do que a gente vai atrás dói. Aí você tem que olhar para aquele abandono, você tem que olhar para aquela criança que está lá ferida, que não sabe para onde ir, o que fazer,
dói, você vai ter que entrar em contato, não é uma coisa, porque o exagero, ele gera prazer, então não é uma coisa que olhar para dentro nos tira do prazer, e às vezes nos leva a mais dor inicialmente, até que o alívio venha de uma forma, vamos dizer, meio homeopática. Mas de primeiro passo, se a gente não ir lá na fonte, ou buscar conhecer a fonte, a gente não consegue, a gente pula de exagero, como você disse, né? E Exato. eu penso que hoje as distrações, elas aumentaram. Antigamente a gente tinha uma Suzy, na minha época, né, uma bonequinha amiguinha. Hoje você tem 200 opções de prazer para criança, para jovens, para adultos, né? A gente tem um monte de rede social, a gente tem um monte de jogo, a gente tem Netflix, tem Prime, tem, né? Nós temos milhares de possibilidades hoje de prazer só aqui no telefone. Então, eu acho que nós estamos muito mais ativados a sair do foco por uma possibilidade tecnológica, do que Uhum. antes. Antes não tinha muito isso, né? Você tinha que pegar uma carruagem, né? E dessa carruagem você tinha que meditar nessa carruagem, porque não tinha nada, né? Ou lendo um livro. Hoje nós estamos ativados a muitas coisas. Você não está bem, você vai no restaurante, tudo é muito fácil. Você ordena uma comida e a gente vai meio que se entretendo desses prazeres, né? E se distraindo neles. Se a gente não tomar cuidado, a gente sai do foco do olhar importante e se perde olhando a vida do outro no Facebook, né? Assim, a gente passa a vida ouvindo palestras, mas não pratica nada. Assim, a gente se distrai com facilidade. Então, eu acho que essa temperança é também sair desta distração, que é um exagero em alguns momentos. E ela é muito misteriosa, porque ela se dá de uma forma sutil, né? E é complicada. Aí é que eu falo que nesses momentos, quando a gente fala do abraço à sombra, né, que é a gente conseguir perceber que esses gritos da alma, né, às vezes os conflitos familiares, os vícios, as dores, são justamente a dor é o alerta que desperta. Essa é uma frase que minha mãe usa muito, né? Que ela diz isso, que quando tem dor ali é um alerta, né? Não é algo ruim, é algo que está te mostrando que você está precisando olhar um pouquinho mais. E assim, Rosana, eu escuto muito isso das pessoas, mas mudar dói, mudar dói. Eu falo, gente, mas dói muito mais continuar como você está. Se você parar e pensar, até o vazio, sabe? O vazio existencial, a falta de motivação e tudo, é muito pior, né? Do que você. Então, não precisa ser. O que dói quando a gente muda? É quando a gente fica sendo muito autocrítico, quando a gente pega o chicote e fica se culpando. Por que eu ainda faço isso? Por que eu ainda sou assim? É isso que dói. Quando eu me humildifico e eu me percebo como um espírito simples e ignorante e em aprendizado, aí eu começo, apesar, né, dos pesares do que eu estou vivendo, eu começo a perceber as coisas como um caminho, um passo a passo, natural. E aí, ao invés de eu ver como um problemão, eu vou ver aquilo como uma nova aventura que está se abrindo para mim. Uma nova É possibilidade verdade. de descoberta. Né? É isso mesmo, olha aí o livro Abraça Sombra, né? Que eu tenho com dedicatório e tudo. Eu acho que é esse olhar, quando a gente abraça a sombra, né? Como você menciona no teu livro, quando a gente olha para dentro, é uma viagem que pode ser dolorosa, mas muito mais dolorosa é quando a gente não consegue fazer essa introspecção, porque a gente é o cachorro sentado em cima do prego. A gente fica tanto tempo sofrendo, é como você está num relacionamento péssimo, e você pensar assim, todo relacionamento é péssimo, se eu mudar, eu só mudo de péssimo. E você acredita tanto naquela realidade que você acaba acomodando no péssimo e não consegue perceber que você tem competência de construir uma relação que possa ser prazerosa, companheira, agradável, né? Então, às vezes a gente se mantém na dor por isso, porque a gente se acostumou com o ruim, com o pior, né? Com o morno. A Camila Sá falou assim: oi, Camila, obrigada pelo comentário. Como podemos identificar o que é falta que leva ao exagero?
Eu acredito que é aquilo que a gente estava conversando. Quando você estiver exagerando em alguma coisa, você pode perceber o que lá no fundo, né, tá te realmente fazendo falta quando você busca aquele excesso. Pode ser aprovação, pode ser uma sensação de segurança que você está buscando, pode ser esse conforto, né, para um vazio ser preenchido. Então, assim, porque são muitas e muitas, né, as faltas, os excessos, isso é muito diverso, é difícil de dar um exemplo específico, mas cada caso a gente vai percebendo. E hoje em dia, existem também muitos recursos terapêuticos para a gente conseguir atravessar isso com apoio de pessoas especializadas, né, que algumas pessoas conseguem fazer isso com elas mesmas, mas outras tantas precisam de um auxílio, né, para atravessar esse Sem lugar. dúvida. Inclusive, não sei se você notou, Rosana, o subtítulo do livro, se puder colocar aí de novo o subtítulo, Vou voltar ele aqui. que eu trago, é justamente isso: encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. Então, eu não olho para as minhas dificuldades como maldade, é uma infância espiritual. E se a gente olha na codificação kardeciana, em vários momentos, o próprio Kardec, os próprios espíritos, eles trazem esse recurso toda hora. Joana de Ângeles também usa muito isso, né, na sua psicologia transpessoal, né, incrível que ela traz, é essa visão de que, sabe, você vai brigar com uma criança porque ela não sabe cantar o hino nacional inteiro de cabo a rabo, né? Por que a Não, gente não né? consegue olhar com essa ternura e com essa mesma paciência para os nossos ainda, para os nossos processos, sem se ater a eles, sem se submeter a eles e ficar passando a mão na cabeça? Não é isso. É você compreender que você tem aquilo ainda e a cada dia um passo novo, e eu vou ampliando, ampliando. E aí as coisas começam a fluir leve. Então, não é um martírio, né? Vira aquela reforma íntima que pode ser humilde, gostosa, né? Gostosa, né? E eu também fiquei pensando assim, se esse equilíbrio é a gente conseguir ter controle sobre essas paixões, significa que a gente também começa a ter um olhar mais apurado para nossas prioridades. Porque, às vezes, a gente se perde em situações que realmente dão prazer, Uhum. mas que, às vezes, nos tiram muito do foco porque a gente não sobra tempo, porque a gente não se instrui mais para ter um outro olhar, e a gente fica muito preso em certas coisas que, às vezes, elas precisam de sofrer essas mudanças, essas desatar esses nós, para a gente poder ganhar esse outro olhar, né? E eu vejo isso, por exemplo, em algumas ativações, como a doença, vamos dizer, né? Quando a Sim. pessoa vive uma doença, ela vai precisar mudar o foco, né? Vamos dizer, ela pode ter um câncer ou então uma diabetes, pode ser algo mais complexo ou não, mais longo ou curto, mas em algum momento ela vai precisar de ir no médico, ele vai dizer que ela tem que fazer algumas mudanças, tem que mudar o foco, tem que sair, diminuir a bebida, tirar um pouquinho da gordura, voltar para o exercício. A gente vai precisar de fazer coisas que vão nos levar a mudanças, a outros focos. E às vezes a gente realmente, a dor precisa se estar presente para que nos alerte que a gente precisa ter um outro olhar para sairmos de certas zonas de conforto. E às vezes a gente se chateia profundamente com a dor, mas são elas, com diferentes tipos de dores, que nos levam a mudar esses focos e, às vezes, abandonarmos certas coisas, né, e paixões, que é chamado, ou vícios, ou comportamentos, em virtude daquilo, tirar a gente de outras possibilidades. Então, a doença vai nos resgata, né, nos avisa, olha para ali também pode ser bom para você. Aí a gente aprende, se educa, se acostuma, inclui na rotina. Então, às Uhum. vezes, a gente pode precisar ou não das dores. Tomara que não, tomara que a gente consiga ter essas percepções sem a necessidade de um alerta. Uhum. Mas
Se for com alerta, também tá bom, né? Acho que falhou aí no finalzinho a sua fala. Eu acho que se for com alerta, também tá bom, tá tudo bem. Uhum, Mesmo que seja um processo de despertar, que é a dor, ou uhum, mesmo que você se conscientize e diga, não, nem preciso estar sentindo nada, eu mesmo estou prestando atenção em mim, percebendo a minha necessidade de mudar esse caminho aqui. Então, para que a gente não pense que a gente só muda com dor, porque isso não é uma realidade, não, não. e que a gente despreze a dor por achar que ela é ruim, mas e perca o aprendizado que ela traz para nos levar para esse outro lugar, para a gente, né, sair dessa zona de conforto. Então, em ambos os casos, são ativações boas para que a gente possa... E a gente vai ver isso, por exemplo, na maternidade. Quando você é mãe, você vai mudar muitos hábitos em função do filho, Sim, sim. né? O filho São vai dores. mudando e você vai mudando. Você vai mudando. São dores, porque às vezes você tem que abrir mão de coisas que você não quer, mas você precisa, né? Você vê uma necessidade. Uhum. Então, eu acho que esse é o processo da vida que pode ser encarado de uma forma muito positiva, eu acho. Uma das coisas que me veio muito à mente quando eu estava me preparando aqui, pensando, né, sobre essa temperança, é uma palavra que me traz essa. É como se fosse uma postura de abertura para a natureza, para o que a vida é, com seus ciclos. A gente tem, né? Primavera, verão, outono, inverno. A gente tem o dia e a noite. A gente tem vida, morte, né? E quando a gente deixa de navegar nessas águas, né, da naturalidade dos processos, do que é passar cada um dos ciclos, né? A gente como mãe, como você falou, mas nós também, né? Nascemos, crescemos, aí chega aquele momento em que a gente deixa o colégio e vai para uma faculdade. A cada passo, né? Eu gosto muito de usar a analogia do cercadinho, né? Você está naquele cercadinho que está ali, aí você entra nele pequenininho, e daqui a pouco você começa a atravessar o cercadinho todo, anda ele todo, daqui a pouco você está ficando em pé, segurando o cercadinho, daqui a pouco o cercadinho está batendo na canela, né? E você sai do cercadinho, você vai para um outro lugar. Então você não precisa sair desse cercadinho fazendo menos dele. Você sai com ele no seu coração. Você leva ele no seu coração. Você agradece por aquela experiência e você segue adiante. Então tem sim ciclos na nossa vida que não é que você está abandonando, deixando para trás, não, você sentiu que ali algo se completou. Aquele ciclo se fechou porque ele se completou. E tudo que morre germina, nasce. Vida, morte. A gente vem falando tanto disso há um tempo que a gente precisa olhar tanto para isso dentro desse projeto aqui, né, de acolher perdas e lutos, a gente entender a naturalidade da vida, né? E quanto mais eu resisto a ter esse pé no chão novamente, a humildade, que é a conexão, né? Humus, terra. Eu ponho meus pés nesse chão aqui e aceito que tem, sim. Agora tem a noite, a gente está de noite, vai todo mundo descansar, dormir. A noite, ela gesta o quê? O dia seguinte. E o dia seguinte gesta a noite, né? Aquela história do yin e yang. E as 4 estações, é tudo cíclico. Um movimento, né? Setênios, né? Sem Isso. dúvida. É um O, equilíbrio dinâmico. é dinâmico, né? E eu fiquei pensando assim também, nós fomos criados, a nossa cultura, a maior parte das pessoas, focando que a gente tem que ser feliz. E não foi incluído para nós que o ser feliz é passar também por experiências que às vezes são desafiadoras, mas nos leva à realização, que é uma felicidade, de crescermos, né? A gente passa por certas coisas, olha a faculdade, ali é um aperto, você vai estudando, é uma presença, exige muito, tem apresentação, coisa e tal, até que um dia vem o certificado, ai meu Deus, então você sabe que você passou por um período, mas que esse período vai te levar a uma recompensa, a um sucesso daquilo que você investiu. Então nós muitas vezes fomos educados a olhar assim que
pouco trabalho é melhor, que a gente quer ser muito remunerado, mas não fazer muita coisa, que a felicidade é só o que é fácil, né? Ser feliz é assistir Netflix, assim, é o bem fácil, você não tem que fazer o cenário, alguém faz o cenário lá e você só assiste. E não foi muito incluído na nossa cultura que a gente entrar com a nossa parte é muito importante na construção do todo. Então, eu acho que é por isso que a gente tem dificuldade de incluir as dificuldades, os desafios que a vida vai passando para a gente, como parte dessa felicidade, né? É muito bom saber que você passou pela juventude e você aprendeu tanta coisa, houveram momentos confusos, coisa e tal, mas você cresceu. Então, assim, a gente incluir as dificuldades como parte do sucesso do ser humano. Ele é um vencedor quando ele inclui as dificuldades como parte da história dele. É a cicatriz que a gente fica, né? As cicatrizes, elas são marcas de momentos que foram extremamente importantes para o ser Sim. integral, né, para a pessoa em si. Então, eu acho que nós poderíamos resgatar, que eu acho que o nome seria talvez esse, ou implementar para aquelas famílias que isso nunca foi, teve esse olhar, que está incluído os desafios para a felicidade, aquilo Faz que a gente almeja, parte. faz parte, né? E a gente pergunta, você está bem? Se a pessoa não tiver problema, ela fala que ela está bem, mas se ela estiver passando por o que ela chama de problema, ela diz que ela não está bem. E, na verdade, a gente pode estar bem o tempo todo, apenas contar, eu estou bem atravessando isso, né? Ou estou bem não atravessando nada. Exato. Eu posso estar bem todo o tempo, porque eu entendo que as duas coisas me completam. E a gente se sente logo sacrificado, castigado, punido, quando a gente passa por algo que a gente não acha gostoso. Esse é um ponto bom de você acrescentar aí nesses pontinhos que você está colocando, que é Isso. abraçar a naturalidade e os ciclos da vida, né? Porque aí a gente resgata essa simplicidade de ser humano, né? A gente resgata, sabe o que, Rosana? Que eu acho fundamental. Isso tudo que você estava falando é o quê? É fantasia, é um pensamento mágico, É, é um pensamento de perfeccionismo, né? Somente o imperfeito evolui, né? Assim, aquela frase de com Bert Hellinger, certeza. que é maravilhosa, eu amo essa frase dele, né? Então, a gente ter esse estado de ser simples, de ser ignorante, ser uma pessoa comum, encaminhada, em aprendizado, e eu brinco, né? Eu sempre falo nas minhas lives, no meu curso, que nós somos todos terráqueos, né? Se alguém aqui, né, está imune a isso, só se for ET, porque todos nós estamos, né, suscetíveis à nossa humanidade. Então a gente começa a Suscetível. resgatar o quê? Conexão com a realidade, presença, consciência, simplicidade, humildade, que não vai se resignar, que vai se caracterizar pelo quê? Pela construção, aos poucos, só que com o pé no chão, porque senão eu começo a ficar fantasiando, confabulando, que eu já estou lá, já estou, né? Até que acontece? A sombra vem e te mostra o que tem para hoje, né? Você vai, bate o pé, o dedinho na quina de um móvel, o filho vai, pega seu celular e enfia num copo de suco, porque criança faz isso, né? Brincando, digamos assim. E aí, o que vem à tona numa hora dessas? Né? É um monstro que está aí dentro que você nunca soube como lidar com você mesmo, né? E eu fiquei pensando quando você estava falando isso, como a gente desvaloriza essas partes. A gente quer sempre lembrar das partes que não houveram tanto esforço. E a gente conta aquelas que a gente praticou muito esforço com lamúria. Ai, teve essa parte foi tão ruim, nossa, foi horrível. A gente fala isso. Em vez de a gente dizer, nossa, eu falei isso até ontem, a minha amiga vai passar por uma cirurgia que ela vai fazer de câncer na semana que vem. E ela teve um outro câncer. E eu falei, nossa, a minha amiga vai passar por isso, porque a minha memória é que ela lidou tão bem com a primeira vez, e ela vai lidar, né? Nós estaremos juntos, mas assim, é você lembrar o quanto esse câncer te fez crescer, o quanto você teve amigos à sua volta, o quanto você aprendeu certas coisas, e a gente não inclui coisas boas
com situações desafiantes. E muitas vezes tem. Com aquela situação, você aprendeu a trocar o pneu. Se nunca tivesse furado, você nunca tinha tido essa chance. Então, assim, as situações te ensinam coisas, né? Então, eu acho que se olhar como aprendiz. Mas eu fiquei pensando, enquanto você falou, da gente... do pulo de etapas que a gente quer fazer. A gente é criado como se nós fôssemos princesas, né? Os pais chamam minha princesa, meu príncipe, você é tão especial, coisa e tal. A pessoa vai crescendo com uma ideia desse especial. E, na verdade, se for pensar, ou todo mundo é comum, ou todo mundo é especial, porque é possível, todo mundo é especial. Você é único, você é especial. Mas Sim. a gente cresce com essa, como você falou, a gente vai crescendo com essas ideias que nos levam a essas grandes ilusões, que a gente está buscando varinha mágica para resolver os problemas, aí a gente posterga, a gente, né, procrastina, porque a gente não é criado para tratar com naturalidade, resolver as situações que exigem de nós. Tudo que exige, a gente quer arrumar alguém, a gente quer ter um empregado, a gente quer ter um secretário, a gente quer terceirizar aquilo que a gente não curte. Então, é muito importante, eu acho, a gente aprender a gostar de tudo. Quando a gente veio para a América, aqui você não consegue ter uma ajudante diária com facilidade, porque custa muito caro. Então, nós, como todas as famílias, basicamente, que eu conheço, nos adaptamos a cuidar de muita coisa que no Brasil você não cuida, porque você tem com mais facilidade uma pessoa que cuida para você. Mas, ao contrário do que as pessoas nos falam, porque as pessoas falam, mas lá vocês não têm ajuda, né? E deve ser muito complicado. Eu falo, não, a gente adora cuidar da gente, a gente adora cuidar das nossas coisas, fazem parte, e muitas outras coisas nós fomos criando situações para ficar mais prático a situação e a gente lidar bem com aquilo. Então, eu acho que eu poderia morar aqui reclamando disso até hoje, mas eu quero morar aqui acreditando que isso foi uma oportunidade que me ensinou o quanto eu posso cuidar de mim com tranquilidade. Então, assim, a gente olhar para aquilo que a vida vai nos apresentando com muita naturalidade, com muita desenvoltura, com muito acolhimento, né? Essa é a história. Bom, a pessoa nasceu com uma certa doença, essa é a história, vai precisar de ser medicada, vai ter cuidados, vai ter amor, mas é a história. Então, a gente tem dificuldade de quando a história não é perfeita, não é, né, não é o cenário, né, hollywoodiano. Então, a gente precisa incluir no perfeito o imperfeito, senão a gente faz o quê? Exclui pessoas, né? A gente tem dificuldade de lidar com pessoas com necessidades que a gente julga que não é perfeito. Uhum. E aí perde toda a flexibilidade, perde esse dom da diversidade, porque o que faz cada um único é também as suas imperfeições, não que a gente vá se resignar ou se submeter a elas, né? Mas tem as situações desafiadoras, que aí a gente vai, né, pegar aquele copo meio cheio, a gente agradece por ele, o meio vazio, o que eu vou fazer? Eu mesma vou lá e vou encher, eu mesma vou cuidar e vou utilizar aquilo como um recurso da alma, né? Aqui, como é um ambiente espírita também, que a gente fala muito disso aqui, é algo tão maravilhoso essa compreensão da gente poder perceber que as imperfeições também estão a serviço da alma, né? Eu não diria nem imperfeição, é uma condição, é uma expressão daquela alma, né? Daquele ser com aquilo. Então, eu começo a perceber isso como algo que está a serviço. E vou me cuidando, e aquilo vai virando uma força, vai virando algo que está harmonizado, né? Com o meu ser. E aí, gente, eu acho que a temperança, ela traz isso, né, Rosana? Ela traz essa aceitação e resignação na melhor versão dessas palavras, sabe assim? Na Vira até melhor versão. Algo que está ali, né, a serviço mesmo. A serviço, né? Aristóteles trazia isso, né? Que é a capacidade do homem de evitar se deixar dominar pelas paixões e, ao contrário, você buscar a razão. Em alguns momentos, a gente se deixa levar pelas emoções.
E às vezes nós depois percebemos a importância da gente ter raciocinado, ter analisado com antecedência, ter feito um planejamento, né? E às vezes a gente é impossível, a gente é levado por situações. Então eu acho que esse tempero, ele é muito bom, sem exagero, a gente não precisa ser perfeccionista e controlador, porque isso não existe, mas a gente também não precisa ser largado e deixar a vida me levar, mas é você estar sempre ali. Quais são as áreas que precisam mais de ajustes? As próprias pessoas que a gente atrai, as circunstâncias que a vida nos convida, já vão nos sinalizando as áreas que estão precisando de um certo ajuste. Onde Né? incomodar, olha, né? Hã? Onde incomodar, olha um Oh, pouquinho. exato. Então, eu acho que eu diria assim, se a gente começar a ficar mais atento no presente, que é até meio já gasto falar sobre isso, viver no presente, parece já algo tão complexo, mas o viver no presente é a gente se perceber. Porque se a gente se percebe, percebe que tipo de pessoas a gente está atraindo, que tipo de circunstâncias estão aparecendo na nossa vida, quais são os convites, as pessoas que estão à nossa volta, o que, que elas nos trazem, né? Que tipo de circunstância, aborrecimento, elas nos trazem companheirismo, o que é? E aí a gente vai olhando para aquilo. Ontem eu fiz uma live com o Luiz Lima, um amigo querido, onde a gente falou de como manter a qualidade da vibração, uma vibração onde você se sinta harmonizado. Acho que a gente está bem assim dentro do contexto da semana, e a gente estava falando sobre isso. Manter a vibração é você ganhar essa percepção, sentir o que acontece à sua volta, para você até perceber, porque às vezes a gente fica tão mal-humorado, a gente nem percebe que a gente deu uma despencada. Então é você ficar Mudar, saber atento. mudar, né? E você pode mudar. Exato, você pode mudar. Então, assim, não é uma coisa, desenvolver essa virtude não é uma coisa penosa, é apenas esse olhar carinhoso para você e para tudo que você atrai em relação ao que está na sua órbita, né? E Eu, eu eu, acho que a gente pode fazer devagar. eu gostei muito desse recurso que você usou na explicação dessa live de hoje, né? Para a gente olhar para essa musculatura, porque é treino, tudo isso pode ser desenvolvido. Assim como nós somos criados simples e ignorantes, a gente também foi criado pronto para aprender, pronto para se desenvolver e para malhar essa musculatura. Então, o que é essa musculatura? Como que a gente faz ela na prática, né? Digamos que você se excedeu em alguma manifestação qualquer, você percebeu ali, você volta naquela cena e você imagina uma nova reação. Você é como se você estivesse indo para a academia, né? Tô ali mexendo com essa musculatura e você já fica com os músculos prontinhos para a próxima vez, né, que algo acontecer semelhante, você já visualizou, você já imaginou aquele recurso. Eu gosto muito daquela, né, aquele convite do Espírito de Santo Agostinho, que ele pede para a gente revisitar momentos delicados e ver o que a gente poderia ter desenvolvido, não como uma autopunição e uma culpa, não. É simplesmente, o que eu podia ter dito ali? Ou eu podia ter silenciado ali e ter falado depois? Ou eu podia ter respirado e podia ter deixado, feito uma prece, ou, eu estava tão desanimada, será que eu poderia ter colocado uma música? Porque se tem uma coisa que altera o estado de consciência de uma pessoa, é música. Se você está muito nervoso, você põe uma música calmante, você se acalma. Se você está muito deprimido e põe uma música uhul, né? Bem legal, bem animada, para você poder mudar seu estado de espírito, é possível que você consiga mudar. Então, a gente precisa ter consciência que nós somos protagonistas, né? E a gente tem essas musculaturas todas a serem desenvolvidas e treinadas, e é mesmo uma competência diária exercitada com humildade, porque quem fica se achando pronto, perfeito, acabado, como é que vai se colocar a caminho? Botar o pé no chão para melhorar? Né? E quem se considera muito lá embaixo, eu não presto, não faço nada, também não. São dois excessos que não se colocam, né, a caminho para aprender. Então. Super verdade. Muito verdade. E eu fiquei pensando quanto, às vezes, se a gente se coloca muito para baixo, muito para cima, nesse exemplo que você deu, a gente não pede ajuda.
Porque nós precisamos, se a gente coloca muito acima, o ego não deixa a gente pedir ajuda, a gente está sempre bem resolvido, não precisa de ninguém. Imagina fazer um curso, uma terapia é uma bobagem, eu sou o cara, eu me resolvo e nunca tenho problema. Se eu me coloco muito para baixo, eu acho que ninguém vai poder me ajudar, porque eu não tenho solução. Eu sou o coitado e não vou ter jeito. Quando eu me coloco humano, né, que é o nosso acolher, nossa humanidade, é o 2, eu falo, opa, para isso aqui eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de um terapeuta, eu preciso fazer um curso, eu preciso conversar com alguém para me acalmar, estou precisando de uma opinião, preciso de alguém para segurar na minha mão, porque eu estou me sentindo aflito. O humano, eu consigo perceber os grandes recursos que são, até a oração, recursos que eu mesmo crio, me interligando, mas assim, o recurso que existe à minha volta, a abundância que existe à minha volta de recursos, que se eu for humano e humilde, eu acesso, né? Eu dou download, né? Eu dou download, ligando lá para a Daniela e falando, Dani, me ouve aí por meia hora, eu não estou bem, eu estou dando um download, né, de um recurso que o outro pode trazer para mim e aquilo me acalmar. Ou pode não resolver meu problema, mas me ajuda a ficar melhor para eu poder resolver. Então, eu acho que a gente precisa enxergar esse recurso à volta. E são muitos, Deus, muitos. Imagina hoje com o Google, então, né, que você encontra pessoas, encontra, né, com o canal do YouTube, é espetáculo. E eu acho que tem pessoas que têm tanta vontade de ajudar, né? Isso existe, está disponível, você sempre vai encontrar pessoas maravilhosas, né? Eu lembro quando minha mãe caiu, quebrou o fêmur, ela dizia, e agora? É tão complicado, você sai na rua, ninguém te conhece. Eu falei, mãe, você tem a família universal. Ela assim, como assim? Sim, mãe, se você cair, você não acha que alguém, né, uma velhinha tão fofa, você não acha que alguém vai olhar para você e falar, oh, claro, deixa eu segurar aqui, eu te ponho no Uber. É a família universal. A família universal, ninguém vai passar em cima de você, né? Então, alguém vai fazer isso, vai ter uma alma que vai olhar para você. Então, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos ter essa fé, essa segurança que o universo promove, que nós estamos mergulhados no amor de Deus, que sempre haverão anjos, né? Anjos amigos, os amigos são anjos, né? Pessoas que nos acalentam, que nos orientam, que nos educam, que nos ajudam. E a gente precisa disso, às vezes, para sair dos exageros. Precisamos, né? De reforço. Aí um outro ponto, hein? Hã? Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. É o nosso 5º ponto, né? É humildade para pedir também. Pedir ajuda, né? E obterá. Se a gente pedir, vai obter. O que você vai fazer com esses pontos depois? Esses pontos é um planejamento novo meu, que eu quero fazer. Eu quero colocar eles dentro do canal do YouTube. E agora, eu estou fazendo há umas 3 semanas, mais ou menos. Eu estou fazendo em todas as lives esses diretivos, porque as pessoas, às vezes, elas ouvem e termina a live, elas falam assim, como foi a live? Nossa, as meninas lá, massa, né? Rosane e Dani, legal, elas são fofas. O que você aprendeu? A pessoa fica... Então, como eu tenho 3 planetas em Virgem, eu gosto desses bullets. Então, eu penso que se a pessoa falar assim, deixa eu pensar, então eu poderia começar fazendo isso, é uma diretriz da própria live, que a gente vai chegando aqui na hora e vamos concordando que isso poderiam ser pontos dentro da própria discussão. E se a pessoa no chat tiver vontade de participar, ela pode até trazer uma coisa que a gente está fazendo uma junção aqui, isso está nascendo, que pode ser 1, 2, 3, 5, 10, até hoje eu cheguei no 6, teve uma live que a gente fez 6, eu e Sandra Arcanjo. Então, assim, são bullets, então isso vai entrar dentro do canal do YouTube e a gente está pensando em criar um local dentro da website do projeto que vai estar associado à sua live aos Na descrição da live você pode colocar os pontos. O que a gente... Isso. Aí a pessoa dá uma lidinha ali, aquilo dá um resumão. Nossa, é mesmo, olha os nossos números aqui, bacana. Quer ver? Primeiro, se eu olhar para o meu exagero, isso vai me levar a olhar para o que me falta. Então a pessoa, opa, peraí, então qual é o primeiro ponto? Eu preciso olhar para o que me falta, olhando para o meu exagero. A pessoa tem
um lugar de uma saída, uma largada, né, nessa jornada. Depois, acolher a minha humanidade. Eu descobri o que me falta, mas peraí, eu não vou ficar me criticando, me julgando, me chicoteando. Eu vou acolher a minha humanidade. Mas eu vou ficar parada sem fazer nada? Não. Eu vou cuidar na fonte, eu vou lá pensar e vou buscar. O que eu vou buscar? Um recurso, como você disse, buscar uma ajuda, pessoas que colaborem, que me ensinem a fazer isso. Eu vou atrás, né? Vou ler um livro, ó, abraço a sombra. Vou ler. Aí eu vou abraçar a naturalidade dos ciclos da vida. Eu vou entendendo que as idades, os ciclos, as experiências, como a gente falou da maternidade, da juventude, elas vão nos convidando e a gente precisa acompanhar sem criar resistência, né? E isso auxilia. Aí a gente colocou pedir a ajuda e obterá. Então, peraí, esses ciclos vêm junto com família, com a família universal, com amigos, com profissionais, com Deus, né? Com os anjos amigos, que a gente chama, com os mentores, com os espíritos, cada um pode incluir o que tiver vontade. Então, eu aqui no 5, eu leio e vou falar assim, então elas falaram que eu não estou sozinha, não é? Nós estamos dizendo, você não está sozinha, né? Você sempre vai achar um recurso. Sempre. Então, eu acho isso gostoso. E agora eu estou conversando com o pessoal que faz comigo do projeto, não os convidados estão indo assim, ó, você viu? A gente não combinou nada. Eu estou deixando nascer para a pessoa não ficar no compromisso. Então vai ter que fazer isso? Não, não tem. Eu mas não sei fala aí. Eu tenho virgem, não, mas olha, você coloca os pontinhos, eu já fico avisada. Eu gosto. Eu também. Eu adoro. Eu sou capricorniana, então. Então, também, não deixa de ser, subindo lá, né, com objetivo. Então, isso, eu acho assim, é mais um recurso para a gente poder ajudar as pessoas. E depois a gente pega esse link da live e a gente também coloca dentro dos grupos no projeto, incentivando as pessoas que de repente não assistiram, mas elas não estão bem. Aí elas vão ficar com esses boletzinhos já no descritivo, né? Olha que bacana. É bacana. Então, assim, eu acho que esse é o produtivo. A gente olha, e eu e você juntas aqui pensamos em uma coisa que a gente cozinhou, fez um tempero e virou uma comida de 5 bullets, e depois as pessoas podem degustar isso, aplicando, né? E bem temperada. Bem temperada, nós somos bem temperadas. Eu achei até lindo, a gente veio com uma cor... Nós viemos com uma cor, né? Eu acho que vou chamar de Bordeaux, né? Eu acho que é um Bordeaux, né? A gente veio, eu gosto do Bordeaux, me dá uma sensação de... É uma sobriedade, mas com personalidade. Sabe, eu não fiz, não. Agora até conversei com o Rossanda, eles fizeram todo aquela descritivo de você identificar cores. Acho tão lindo, minha nora fez também, eu vou fazer uma hora. Mas eu sinto em algumas cores que eu me sinto assim, me deixa... positiva, me deixa forte aquela cor, né? Realça, dá uma beleza, mas é a beleza do que resplandece da cor. Então, eu acho que é isso, a gente poder perceber que nós temos essas cores e que elas vão ficar bem na gente se a gente adotá-las. Então, eu acho que esses são os recursos da vida, são cores, flores, né? Várias opções, amigos, natureza, ideias, mentores, né? São recursos que vão embelezar, vão dar estrutura para as nossas necessidades. Isso não é mágico, isso é lei. Ai, que lindo! Não é? Isso é lei. É lei mesmo. É lei divina, não é mérito para quem é bonzinho. Isso é lei divina para todos, né? Porque todos merecemos a mesma coisa. Então, eu acho que esses encontros que nós estamos fazendo aqui, eu e você, hoje, para mim, é um espetáculo. Para mim também, eu me sinto muito agraciada, Rosana. E, assim, eu também. Eu só posso agradecer, né, a Deus e ao Rossandro Klinger, que nos apresentou uma para outra. Eu fui fazer a última live que eu fiz com ele, eu nunca uso aquele verde caque, verde... Aí, quando a gente abriu também a imagem, estavam os dois de verde caque. Eu falei assim, qual é a chance de uma pessoa ter uma camisa polo verde caque? Eu nunca uso isso aqui, Bordeaux. Nunca. Essa blusa, ela está quase separada. Não. Aí eu olhei e falei assim, tu hoje. É hoje, é você. Então, que bom, estamos em sintonia e eu agradeço por esse papo tão maravilhoso. Nossa, maravilhoso.
tá? Gratidão, Dani. Gratidão, ó. Você sabe, né? Você mora no meu coração. E foi muito, muito bom. E eu tenho certeza que todos aproveitaram, gostaram. Compartilhem a live, gente. Quando a gente fala para compartilhar a live, não é porque a gente está necessitando de likes, não é isso. Quando você compartilha, você acolhe outras pessoas que estão precisando, de repente, ouvir aquele tópico que, para elas, talvez vai fazer muito mais diferença do que para você, mas você não sabe. Mas quando eu compartilho, eu deixo que a energia da vida leve para os corações que precisam ver aquela live. Então, compartilhe para que você possa levar para o outro aquilo que você recebeu. É tão bom, né? Isso é a multiplicação dos pães. Isso. Lindo, lindo, Rosana. É ser evangelho vivo, né? Cada uma no seu Exato. lugar, só no nosso lugarzinho aqui, eu só quero o que é meu, ficar em paz e levar isso adiante. Muito bom. Valeu. Olha lá. Obrigada, gente, pelos comentários. Boa noite, adorando esse papo gostoso. É isso. Obrigada, Ronaldo, porque esse é o nosso objetivo. Isso aqui é um papo gostoso, né? Trazendo a vida com naturalidade. Estamos aqui para viver. Por isso, os altos e baixos fazem parte, né? Maravilha. Obrigada, gente. Boa noite. Que bom. Marilene de Curitiba. Que gostoso, Marlene. Ela botou um Então, pinguinzinho, imagina o frio em Curitiba eu hoje. vi, deve estar, ó. Ó, boa sorte em Gramado, hein? Tá bom, vou Leva empacotada. isso. Tchau, gente. Marcela, que está no backstage, sem você, meu amor, não existiria essa live. Gratidão. Obrigada a todo mundo que retransmitiu e esteve aqui conosco hoje. E uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.